vídeo, que o Senhor ele nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos fazer tudo aquilo que o nosso coração deseja, na verdade, porque quando Jesus disse assim, ó, que o Senhor amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é justamente por isso, por causa do livre-arbítrio, não é verdade? Por quê? Porque quando o homem come o fruto da árvore da ciência, o homem cai, na verdade? O homem cai. E quando o homem caiu, gerou-se automaticamente no mundo espiritual, gerou-se ali uma sentença de morte. É como se Satanás entregasse uma nota para o homem e o homem assinasse essa nota. E essa nota é o que? É a nota ou a cédula de morte. Ou seja, o homem estava falando, eu estou dado, fadado e automaticamente condenado à morte eterna. Simplesmente eu vou viver nessa terra, em tribulação, e quando morrer automaticamente a minha alma vai estar condenada ao fogo eterno. Só que por conta disso, nosso Senhor Jesus ele vem à terra para refazer, com todo respeito, eu vou usar esse termo aqui, o Senhor Jesus ele vem para tentar arrumar o erro que o homem cometeu. O Senhor Jesus ele se desfaz da glória, ele se desfaz da Shekinah, ele se desfaz de toda aquela adoração que ele tinha. Ele veio à terra para quê? Para resgatar aquele que havia se perdido. Ou seja, o Senhor Jesus ele está lá em Lucas 15, quando ele diz que, quando ele conta a parábola das 10 dracmas, e que o camarada ele tinha 10 dracmas, ele perdeu uma, e por conta dessa única dracma, ele deixou as 9, e ele foi atrás daquela única que tinha se perdido. Se fosse muitos de nós hoje em dia, ou talvez não só hoje em dia, em toda a eternidade, né? Você fala, eu perdi uma, mas eu ainda tenho 9, então tá tranquilo. Mas não, aquele homem, ele deu valor, ele dava valor em cada dracma que ele tinha. Na verdade, quando ele sumiu uma dracma, ele deixou as 9 que ele tinha e foi atrás daquela única dracma. E quando ele achou aquela única dracma que ele tinha perdido, o coração dele se alegrou e se regozijou. E houve festa na casa daquele homem. E, na verdade, aí nós vemos também Jesus contando outra palavra. Ele conta 3. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, essa noite, essa madrugada, estava conversando com um amigo meu, e ele estava dizendo que o Jesus ele conta 3 parábolas para explicar, não, ele conta 3, para explicar qual foi a missão dele aqui na terra. Ele conta 3 parábolas. A primeira foi das 10 dracmas, aí depois ele conta uma outra parábola de um homem que tinha 100 ovelhas, de um pastor que tinha 100 ovelhas. Dessas 100 ovelhas, certa vez, uma se desgarrou do aprisco do sumo pastor. E que ele dava também valor nas 100 ovelhas que ele tinha. Né? Se fosse muitos de nós, você fala, eu tenho 100 ovelhas, se perder, eu ainda tenho 99, então estou no lucro. Né? Mas não, aquele pastor de ovelhas, o que ele fez? Aquele pastor de ovelha, ele foi atrás daquela única ovelha que tinha se desgarrado. Ele deixou as 99, e ele falou, não, eu vou atrás daquela única que se perdeu, porque eu dou valor, eu sei o valor que aquela ovelha tem. Eu sei o valor que ela tem. Então agora ele deixa aquelas 99, ele vai atrás daquela única que havia se perdido. Na verdade, pois bem, quando ele acha aquela única que havia se perdido, a mesma história se repete como a história do nosso amigo mercador que perdeu a única dracma. Agora o nosso pastor de ovelhas, quando ele encontra aquela única ovelha, ele se alegra. Ele se alegra porque encontrou, na verdade, porque encontrou ali a sua ovelha que havia se perdido, se desgarrado do aprisco do Senhor. Aí ele vai contar outra parábola também. Ele vai contar, agora são 11h33 da manhã do dia 25 de dezembro de 2014. Né? São 11h33.
Então o que acontece? O Senhor Jesus ele fala isso, né? O Senhor Jesus ele conta 3 parábolas para quê? Para nos ensinar, né, o preço da desobediência, para nos ensinar o porquê que ele veio a esta terra, porquê que foi necessário ele passar por todo aquele sofrimento, porque para pegar, né, para ter o direito de pegar as ovelhas, porque nós já estávamos na mão de Satanás, só que o Senhor Jesus, ele tomou nós das garras do diabo, ele nos tomou, ele falou, eu compro, porque olha aqui uma ilustração bem interessante disso. Certa vez, Deus ele estava lá no céu, no acessível céu, né, da glória dele, lá no santo tabernáculo, e de repente Satanás ele chega diante do Senhor, da presença do Senhor, e ele fala, eu quero esse povo para mim. E aí Jesus falou, como assim você quer esse povo para você? Aí ele, muito simples, eu quero isso para mim, me dá isso para mim. Eles são teus, me dá isso para mim. Aí Jesus já não entende ainda. Como assim? Você quer isso? Como assim? Aí ele fala, Senhor, por que o Senhor quer esse povo? Esse povo só sabe mentir, só sabe fofocar, só sabe matar, só sabe dizimar, é corrupto. A política naquela terra ali é a política mais corrupta da história, né? Aquele povo não tem nada que presta neles, não tem nada que presta naquele povo. Então o que o Senhor quer com aquele povo? O Senhor não ser santo, o Senhor não ser eterno, o Senhor não ser poderosíssimo, infinito em graça, poder e misericórdia. O que o Senhor quer com aquele povo? Me dá isso para mim. O Senhor não se mistura com o pecado. A tua palavra diz que o Senhor não tem parte com o pecado. E aquele povo é o pecado em pessoa. Então me dá eles para mim, que eu vou fazer muito mais uso. Aí Jesus falou, não. Aí o diabo pegou e falou assim, sim, mas eles já são meus, porque eles fazem a minha vontade. Aí o Senhor Jesus falou, a minha verdade, isso é verdade mesmo que você falou. Mas aí Jesus ele fala assim, beleza, então vamos fazer aqui um pacto. E aí o diabo fala, como assim um pacto? O Senhor Jesus fala, o que você quer em troca deles? O que você quer em troca deles? E aí o diabo fala assim, eu quero sangue. Eu quero sangue. Né? Então o preço pelas nossas almas que o Senhor Jesus pagou, pelas nossas almas, por cada alma dessa terra, olha o valor, olha como é que a palavra de Deus ela se encaixa. Olha como é que a palavra de Deus ela tem, ela é um quebra-cabeça, ela vai se encaixando. É difícil montar, mas não é impossível. Olha como é que as peças vão se encaixando, vai formando ali um desenho, vai formando ali um enigma. Né? Eu estou aqui tentando montar um enigma. Logo você vai entender o que eu estou querendo dizer. O Senhor Jesus, olha aí se fazendo, olha aí a explicação da parábola das 10 dracmas e das 100 e da uma ovelha perdida das 99. Olha, o Senhor Jesus ele sabia dar valor no ser humano. Certa vez o Senhor Jesus ele estava no chão conversando com mendigos. Aí os publicanos e fariseus chegam diante dos discípulos de Jesus e falam, por que o vosso Senhor come com prostitutas, anda com ladrões, anda com cobradores de impostos, toca em gente imunda? Por que o seu Senhor faz isso? Por que o teu mestre faz isso? Quando um dos discípulos ia tomar as dores de Jesus só se levantou a gente falar, né? Ele, ali de onde ele estava mesmo, ele já virou a cabeça assim, olhou para quem fez essa pergunta e falou, ei, camarada, por acaso os sãos precisam de médico? Por um acaso uma pessoa rica, ela vai atrás de uma ONG? Não, de maneira nenhuma. Uma pessoa sã nunca vai atrás de um médico, nunca. Né? Uma pessoa que não necessita, entre aspas, da ajuda de ninguém, ela nunca vai ser humilde. É por isso que o Senhor Jesus ele nos coloca
limitações nessa terra, para que nós possamos entender que nós não somos nada. Nós não somos nada e não somos ninguém. E nós somos inteiramente dependentes dele. Inteiramente dependente do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nessa terra, sem ele, nada podemos fazer. Então, o que acontece? O Senhor Jesus, ele fala assim, camarada, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu vou falar isso aqui, mas eu não vou falar só para você não. Eu vou falar para você para todo mundo que está aqui. Eu sei dar valor ao ser humano. Eu sei o valor de uma alma. Eu sei, mais que ninguém sei, o que é uma alma passar a eternidade inteira no inferno. É sofrimento 24 horas por dia. É sofrimento do início ao fim. É um sofrimento que nunca se acaba. Nunca é tormento eterno. E outra coisa, lá no inferno, o fogo do inferno, se você não sabe, você vai saber agora, o fogo do inferno é muito diferente desse nosso, né? Desse nosso fogo. Enganados são aqueles que pensam que o fogo do inferno é igual esse fogo nosso aqui, negativo. O fogo do inferno, ele é 10 vezes mais quente do que qualquer temperatura que possa ter nessa terra. 10 vezes mais quente. Não é verdade? Pois bem, e outra coisa, toda vez que uma alma vai para o inferno, o que acontece? Os sentidos dela são 10 vezes mais aguçados do que aqui na Terra. Então, o mesmo machucado que você leva aqui na Terra, e se você for ter esse mesmo machucado no inferno, né, a dor que você vai sentir lá é 10 vezes mais. É 10 vezes mais do que a dor que você sentiria aqui na Terra. Os sentidos nossos, os sentidos de toda alma que vai para o inferno são 10 vezes mais aguçados. Então você pode entender que o sofrimento lá é 10 vezes pior do que qualquer sofrimento que você possa passar nessa terra. Perdão. Eu vou te fazer aqui uma pergunta. Pensa aí no pior sofrimento que você já passou na sua vida. Agora multiplica esse pior sofrimento que você já passou na sua vida, multiplica ele por 10. Agora pega esse valor e imagina ele consequentemente. Imagina ele eternamente. Imagina ele 24 horas por dia. E nunca se acaba. Nunca se acaba. Nunca. Os demônios são criaturas que nunca se cansam. Nunca. Né? Então toda alma que está no inferno, ela vai passar para sempre a eternidade naquele lugar horroroso. Então o Senhor Jesus, sabendo disso, ele fala, amigo, você não fala, não sabe o que você fala. Se você soubesse o valor dessa alma aqui, meu amigo, você não falaria essas coisas que você está falando. Então o Senhor Jesus, ele veio a essa terra, ele sofreu, ele deu o seu sangue, ele pagou o preço de sangue. E quando ele não tinha mais uma gota de sangue no corpo dele, que é quando ele estava no alto daquela cruz, quando não tinha mais uma gota de sangue no corpo dele, eu não sei como, eu acho que a ciência nunca vai conseguir explicar isso, porque isso é totalmente espiritual. O Senhor Jesus, ele grita, não se sabe de onde ele tirou o fôlego, mas ele toma o seu último fôlego e ele dá um grito. Ele dá um grito, ele olha para cima e grita, Tetelestai. E Tetelestai significa estar consumado. Quando ele grita Tetelestai, ele grita no cosmos, ele grita nas galáxias, ele grita nos céus, ele grita no inferno, ele grita no ouvido da morte, no ouvido de Satanás, ele fala, está consumado. Nem eu, nem você e nem ninguém tem mais nada a dever. O nosso saldo credor foi saudado pelo nosso Senhor, foi sanado pelo nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele pagou a dívida que era minha e tua, e ele pagou com o sangue dele, ele pagou. Então, pela nossa desobediência, o Senhor Jesus, ele foi obrigado, entre aspas, a passar por tudo aquilo. Mas eis que ele vive, ele morreu, ressuscitou e vive eternamente. E intercede com gemidos exprimidos pela minha e pela
aqui está o lugar onde eu gravo, né, os meus vídeos, né? Aqui é a minha cozinha, né? Aqui é o lugar onde o camarada lá passou, eu estava falando. Aqui são aqui a minha pia, a minha sujinha, né? Aqui é o meu fogão e tal. É isso aí, galera. Muito obrigado.